Meus amigos do Café Cultural, aqui da Rádio Mega Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana, mais um bate-papo que a gente faz aqui sobre cultura, sobre arte, daquela maneira que a gente sempre faz. Como eu já disse para todos, o povo, nosso diretor, o Marco Rossi, fala, vamos fazer uma agenda. Fala, gente, agenda você se encontra em qualquer lugar por aí, né? Aqui a gente fala de cultura, fala de arte, mas fala, da inteligência atrás das obras de arte e de como elas mudam a vida das pessoas, como elas contribuem para a qualidade de vida das pessoas. E é justamente isso que eu tenho a honra, a alegria, o prazer de estar hoje com esse meu mais novo amigo, Gabriel Cândido. Então, Gabriel, queria agradecer demais você estar aqui no Café Cultural com a gente. Muito, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre você, vamos falar um pouquinho da tua obra, vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona tudo isso. Antes de mais nada, Gabriel, eu quero te dar a oportunidade de dar as boas-vindas para todo mundo, mas eu quero que você se apresente. Aqui não tem nada da gente apresentar. Quem é Gabriel Cândido por Gabriel Cândido? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Um prazer poder conversar com você, Sérgio, no programa. Fico muito feliz pelo convite. Então, antes de mais nada, muito obrigado. Bom, meu nome é Gabriel Cândido, eu tenho 30 anos. Acho que é bom dizer que eu sou aquariano, porque isso já situa um pouco as pessoas em algum lugar. Bom, eu tenho trabalhado, atuado cada vez mais no campo da dramaturgia, né? Então, me tenho como dramaturgo, também diretor de teatro e também performer, né? Então, são as atuações que eu tenho feito com mais intensidade nos últimos anos, embora eu tenha também formação de ator e interesse de continuar trabalhando como ator. Então, legal. São os trabalhos que eu tenho desenvolvido, e aí, nisso tudo, é necessário também que eu produza os meus trabalhos para eles poderem sair do papel e acontecer, né? Então, em meio a todas essas feituras, geralmente, eu estou à frente ou ao lado dos produtores, né? Ou à frente da produção ou ao lado dos produtores do meu projeto, para fazer com que as coisas... Saiu da forma como você quer, né, Gabriel? Eu acho que isso que é interessante. As pessoas, às vezes, acham que... não, eu sou escritor, eu só vou escrever a peça e depois eu dou para alguém. Não, cara, acompanha. É legal acompanhar todo o processo, né? Quer dizer, você ter conhecimento de como todo o processo se dá e acompanhar, fazer parte disso. Com certeza. É muito importante. Eu não consigo ficar fora da produção, assim, né? Os produtores que trabalham comigo ficam... doidos, assim, porque como geralmente eu estou trabalhando ultimamente, né, tendo o prazer de trabalhar com projetos que são idealizações minhas, né, não tem como eu ficar de fora, assim, né, então é também muito importante ter pessoas ao lado, assim, que acreditam, né, que botam fé nos projetos. Sem isso, nada teria saído do papel, mas como geralmente eu estou desde a ideia original, é muito difícil não estar também envolvido na produção. Eu não consigo, né? Eu sou muito inquieto, quero fazer com que as coisas aconteçam. Então, a minha formação de produção, ela vem muito desse lugar, assim, sabe? Eu não tenho nenhuma formação acadêmica na produção, mas foi muito do fazer fazendo, sabe? Sair fazendo, sair batendo de porta em porta, conviver com muitos nãos. Mas ir aprendendo, assim, né? Até com outros amigos, produtores mais experientes, para conseguir fazer com que as ideias possam ser realizadas, né? Então, é por isso que eu também me entendo como produtor. Não, é legal que daí você sente também muito valor nisso, né, Gabriel? Eu acho que a partir do momento que que nem você falou, a dificuldade da gente conseguir produzir, sabe, esse Brasil, que tem tanta coisa boa produzida e tanta coisa boa a ser produzida. Nós tivemos aí um período bastante difícil, né, de repressão. Eu acho que a palavra certa é repressão às manifestações artísticas e culturais de uma forma geral. Sabe? Um período onde as verbas minguaram. Tudo bem, eu acho que teve a questão da pandemia que complicou todo mundo, não resta a menor dúvida, mas eu acho que a gente não saiu ainda de um cenário onde os investimentos na arte e na cultura precisam ser retomados. Porque senão, cara, a qualidade de vida das pessoas não vai ser a mesma. Não adianta investir em outras áreas, tem que investir, não resta a menor dúvida, mas eu acho que investir em cultura e educação é fundamental para a retomada da qualidade de vida das pessoas.
Ah, sem dúvida. E a gente fica muito aliviado de estar começando com um novo governo que pensa isso, né? Que entende a cultura como um fundamento para a vida das pessoas, né? Nós acabamos de sair dos últimos 4 anos, poderia colocar até os últimos 6 anos, de um ideal fascista, proto-nazista, a gente pode colocar nesses termos, né? Acho que a gente precisa dar nome mesmo às coisas. Claro, claro. Então, quando a gente tem governos, né, autoritários, como a gente está vivendo aqui, a gente sabe que a primeira coisa que acontece é caçar a cultura, né? É pela cultura pela destruição da cultura, né, e uma outra cultura, uma cultura de terror, que faz com que o fascismo também se perpetue. Então, é importantíssimo, né, a gente ter conseguido vencer essas eleições, independente do partido político, né, quando eu falo vencer... Não, ninguém está falando de partido aqui, não, a gente está falando de ideologia mesmo. Vencer essas eleições para a gente conseguir voltar a respirar com uma melhor qualidade, pensar de fato políticas culturais sérias, né, para desenvolvimento da vida das pessoas, né, de toda a classe trabalhadora da cultura. Então, isso é que nem você falou. Você falou muito bem, Gabriel, porque na verdade, assim, todo projeto de conquista, isso basta estudar um pouco de história, tá, gente? Não precisa nem se aprofundar, basta conhecer um pouco de história. Todo projeto de conquista de um povo, de nações, se dá pela destruição da cultura desse povo que vai ser conquistado. Porque a partir do momento que o povo não se reconhece mais, fica fácil ser conquistado. Porque, sabe, a partir do momento que uma pessoa, uma raça, seja uma nação, perde a sua identidade, aí você vai lutar pelo quê? Então, eu acho que é o seguinte, todo projeto de conquista passa pela destruição da cultura. E o que a gente precisa fazer agora não é reconstruir uma cultura que não foi destruída, ela foi simplesmente reprimida. A gente precisa agora voltar e mostrar pela cultura, pelas manifestações artísticas, a realidade da sociedade brasileira. Ninguém está falando, mas o povo está com problemas. Não, a gente tem que levar alegria. Temos que levar alegria, não resta a menor dúvida. Tem que levar sonho, tem que levar fantasia. A gente vive disso também. Mas a gente não pode viver só disso. A gente tem que mostrar realmente soluções. E eu acho que pela arte a gente consegue isso. Ah, sim. E devolver também a arte, a cultura para o centro do debate público, né? Eu acho que nós também tivemos aí nesses últimos anos essa retirada de todas as manifestações culturais do centro do debate público, porque nós estávamos lutando para sobreviver e respondendo muito, né, aos ataques que estavam rolando. Então, agora penso que é o momento da gente retomar esse debate e ser mais propositivos do que reativos, né? A gente não pode passar esse tempo todo respondendo a essas tentativas, né, de repressão, como você colocou muito bem. Nós temos que também aproveitar agora, né, que nós temos esse alívio, né, essa retomada de um status de um exercício, né, da democracia. Então, nós temos que ser positivos nesse sentido e colocar a cultura onde ela deve estar, que é num debate público, né, num debate em que as pessoas possam se sentir sujeitos da sua própria história e refletir sobre o mundo, né, sobre o seu território. Isso que dá o maior prazer, assim, né? Nem fala. E é gostoso falar disso, né? E é bom, isso é maravilhoso, né? É bom, e como você falou, a partir de tudo isso, poder saborear, né, as delícias, assim, né, da arte, da cultura. Então, tô com bastante fé aí nesses próximos anos que vai ser muito melhor. E o teu projeto, Gabriel, é justamente isso, né? Você tá lançando agora a segunda parte de uma trilogia. Queria que você contasse um pouco sobre essa trilogia que tem, e ela é muito ligada a essas questões todas que a gente está falando, né, das relações com ancestralidade, com identidade de um povo. Eu queria que você falasse um pouco da trilogia e dessa segunda parte que está sendo lançada agora, por favor. Sim, essa história ela vai começar ali, Sérgio, ali por 2016, né? Quando eu termino minha formação em teatro na SP Escola de Teatro, e saio com muitos desejos de poder
de poder escrever algum projeto que eu possa participar, né, em vez de ficar esperando algum convite e tal. Então, eu estava com muitas ideias, muitos anseios, e comecei a desenvolver uma dramaturgia que se tornou a primeira peça, né, chamada Fala das Profundezas, que teve um percurso assim enorme por conta que nesse meio do caminho teve a pandemia. Tá. Então, começou essa história com esse desejo de escrever uma peça onde pudesse discutir alguns temas que, para mim, sempre foram importantes e presentes na minha vida, de alguma forma, que são as relações raciais do Brasil, né? Eu venho de uma família preta e pobre do Brasil, e também debater questões como a fome, como o capitalismo e como e os saberes mesmo dos povos negros brasileiros, né? Então, que é uma coisa gigantesca. Sabe, se a gente falar que é grande, é uma cultura grande, é um conhecimento grande, a gente está minimizando. É gigantesco, é simplesmente algo gigantesco e totalmente desconhecido. Desconhecido. Isso que não, mas esse tema novamente, sim. Esse tema novamente e sempre, porque a gente não conhece, acho que 10%, sabe, da produção cultural, da questão da cultura, da vivência dos povos brasileiros. E aí, gente, mas você está falando de povos negros, povos índios, gente, a gente está falando de gente. Nós estamos falando de gente, sabe, o que as pessoas produzem de cultura, de arte, sabe, isso a gente não conhece. Sim, sim. E aí nisso passei a ler muito, pesquisar muito, e nesse processo que começou ali em 2016, entre colocar o texto na gaveta, tirar o texto da gaveta, continuar escrevendo, em 2018 eu publiquei essa dramaturgia pela editora Javali, né, esse livro Fala das Profundezas. Tá. E a partir dali nós saímos fazendo uma série de leituras encenadas da peça, assim, né? Já com perspectivas de como que a gente pode, a partir da leitura encenada, pensar a encenação da peça, né? Então, o que era para ser inicialmente leitura encenada para fazer o lançamento do livro, todo mundo que participou da leitura encenada gostou muito e quis continuar apresentando a leitura encenada, de modo que a gente fez, entre 2018 e 2019, nós fizemos 10 apresentações dessa leitura encenada, né? Então a gente conseguiu fazer uma circulação muito legal, independente mesmo, assim, na cara e na coragem, indo até os lugares, indo em diferentes espaços. Isso também foi muito legal, porque para nós que estávamos pesquisando essa dramaturgia, pesquisando todas as temáticas que envolvem ela, pesquisando o projeto de encenação, nós apresentamos para públicos muito diferentes, muito variados, né? Em regiões periféricas, em regiões centrais, em outros municípios, no interior. Nós fomos até Belo Horizonte também fazer essa leitura encenada. Então, deu muita sustentação para a gente mesmo, quando a gente iniciou o processo de encenação em 2019. Então, essa trilogia... Então, em meio ao processo de leitura encenada e terminar o texto, eu percebi que o meu desejo era fazer uma trilogia mesmo com essa história. Até porque, como você mesmo colocou, né, são questões muito amplas, muito grandiosas, e me deu vontade de seguir escrevendo histórias que pudessem continuar, de alguma forma, o que estava ali em Fala das Profundezas, né? Então, e aí todo esse processo dessa leitura encenada, que é importante dizer, e desse projeto de encenação, ele faz parte do repertório de criações artísticas do Núcleo Negro de Pesquisa e Criação, que é o coletivo que eu sou um dos fundadores e integrantes, né? Então, o Núcleo Negro, ele nasceu em meio a esse meu processo de criação dessa dramaturgia, em 2016. E aí, na paralela, enquanto a gente estudava, pesquisava, estava ali formando, né, o núcleo, entendendo o que a gente queria com esse coletivo de artistas negros do teatro e também do audiovisual, eu fui escrevendo esse texto até que cheguei um dia, apresentei o texto para eles, falei que eu queria fazer esse texto com eles e eles toparam. Que show, cara, que legal o processo. Também outros artistas, né, para colaborar, para estar em outras áreas que a gente tinha necessidade. E foi se formando essa equipe, assim, que foi circulando em torno do Fala das Profundezas, né? E uma das coisas que eu acho mais bonita, na verdade, é que o Fala das Profundezas acabou
reunindo pessoas, conectando artistas sim. que não se conheciam e que agora são amigos, que trabalham junto, que já trabalharam. E isso foi muito legal, né? Então, a dramaturgia também ela acabou se tornando um grande pretexto, né, para a gente poder se encontrar. E mesmo em condições adversas, né, a gente passou algum tempo em processo de criação sem ter nenhum recurso, as pessoas estavam muito implicadas mesmo em fazer acontecer. Mas aí depois a gente foi conseguindo alguns recursos mesmo, via edital, via editais municipais mesmo, aqui da de São Paulo, que são fundamentais, né, para a gente poder claro. Não, isso é fundamental. fazer o nosso trabalho com dignidade. Só que no meio desse caminho, Sérgio, veio a pandemia. A gente estava para estrear Fala das Profundezas em 2020. A gente ia estrear em abril de 2020. E aí veio a pandemia. Bem na época, né? Exatamente. Bem na época, né? Foi ali em meados de março que começou, que a gente foi impactado pela pandemia. Nós estávamos, assim, em pleno processo de criação, porque na primeira semana de abril nós iríamos estrear na época. Olha só, gente. Lá no Sesc Belenzinho. Então, nós estávamos num momento, assim, muito feliz, assim. E aí, quando veio a pandemia, é isso, né? Todo mundo impactado, né? Essa história que a gente já conhece. E as artes começando, não só as artes, né, mas todas as manifestações culturais migrando para o online. E aí bateu aquela dúvida, né? O que a gente vai fazer? A gente vai estrear essa peça no formato online, a gente vai fazer, vai esperar, vai segurar um pouco. E aí eu já estava com essa decisão em mente, conversei também com as pessoas que faziam parte do projeto, que o meu desejo era não estrear essa peça no formato online e esperar um melhor momento. Pós-pandemia, a gente nem sabia quando, assim, eu tava assim, aos pedaços, assim, porque imagino, cara. A gente não sabia quando que ia acabar esse pesadelo da pandemia, né? Então, se a gente for pensar bem que nem acabou ainda, né? A gente melhorou muito, mas acabar, não acabou, não. A gente está num pós esquisitíssimo, né? Que a Covid existe, a Covid está aí, a gente precisa ter todos os cuidados com ela. Mas essa sensação estranha, né? Acabou, não acabou. Exato. E aí eu decidi que eu ia esperar, porque a peça ela pedia muito a presença do público mesmo, assim. E nós estávamos ensaiando em sala fechada já durante muito tempo, então nós sentíamos a necessidade de encontrar com as pessoas, né? E aí o que a gente fez nesse meio tempo foi fazer uma experimentação radiofônica da peça, já que nós não poderíamos encontrar com as pessoas, não queríamos também perder o ineditismo da peça presencial no teatro. A gente fez uma versão radiofônica que está disponível aí no nosso YouTube, também no Spotify. Tem uma versão radiofônica dessa peça Fala das Profundezas, e também nós criamos um podcast em que as artistas, os artistas que fazem parte da ficha técnica contam sobre o seu processo de criação. Olha, que show, cara, que saída maravilhosa. Nós temos esses dois materiais que foram feitos nesse contexto de pandemia em 2020, que ficaram super interessantes, assim, que foram muito importantes para o nosso processo, né, para a gente não perder mesmo isolado, mantendo distanciamento, etc., não poder encontrar, a gente gravou e foi bom para o nosso processo de criação. Uma leitura encenada, só te cortando 2 segundinhos, por favor, só para explicar para quem não conhece. A leitura encenada é diferente da encenação. A encenação já é a peça propriamente dita, tal. Exatamente. A leitura não tem a movimentação, vamos dizer assim. Ou seja, vocês leem com toda a entonação, com todo, quer dizer, vocês performam o texto da peça. Não tem, acho que não tem figura, pelo que o pouquíssimo que eu conheço, me corrija se eu estiver errado. Vocês não têm o figurino, vocês não têm os adereços de palco, vocês não têm a movimentação da peça. Vocês estão simplesmente lendo o texto, mas lendo com toda a entonação como se fosse a encenação normal. E aí o projeto radiofônico, sabia, entra muito nisso, né? Quer dizer, você colocar isso como se fosse uma rádio, uma transmissão de rádio, gente, é perfeito. Você dá toda a entonação, você faz exatamente o que você fazia, só que não ao vivo, não vendo as pessoas, mas no rádio. Show de bola, cara. Show de bola. Sim, foram experiências assim, fundamentais para nós, assim, que ajudaram muito nós nos entendemos enquanto uma equipe de trabalho, criar entrosamento, criar métodos de trabalho. Então, foi muito importante.
E aí, essa saga, né, até fazer a montagem presencial, eu costumo brincar que essa dramaturgia ela foi tudo antes de ser o que eu sempre quis que ela fosse, que era ser uma peça, né? Quando eu comecei a escrever esse texto, eu queria que a peça fosse encenada, eu nem pensava em publicar esse livro. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Então, antes da estreia oficial dessa peça, que aconteceu em junho agora de 2022, lá no Sesc Belenzinho, a peça ela foi livro, ela foi leitura encenada, ela foi peça radiofônica. E aí Olha, agora... gente, muito mais do que vocês até conseguiam imaginar, vai. Sim, virou uma peça de multiplataformas, assim, né? Perfeito, Então, perfeito. e aí estreamos finalmente, né, Sérgio? Aí começamos 2022 com essa situação dos equipamentos culturais voltando a abrir, a gente com todos os cuidados podendo, né, trabalhar presencialmente. Voltamos para a sala de ensaio, processo de criação, nessa situação esquisita de pandemia, não é pandemia, e todo mundo com medo, com muito receio. Levantamos a peça, né, da onde tinha parado, também esse momento de pausa, né, pausa obrigatória, compulsória, eu diria, ela também me fez refletir sobre o processo de criação, então eu voltei com ideias novas, voltei com outros pensamentos a partir do que a gente tinha criado, porque eu fiquei estudando nesse meio tempo, e criamos a peça que estreou no Sesc Belenzinho. Nós fizemos uma temporada com 12 apresentações entre junho e julho, e fizemos uma última apresentação no Sesc Sorocaba no mês de novembro. Então, essa primeira parte da trilogia dos Escombros, né, só para as pessoas entenderem, ela já está na rua. Esse ano a gente vai fazer uma circulação, inclusive, em teatros e centros culturais públicos daqui do município de São Paulo. Então, para quem tiver interesse, né, e assistir, é só seguir a gente nas redes sociais. No Instagram nós estamos com @nnpc.sp, e logo mais a gente começa a soltar aí as informações dessa circulação com Fala das Profundezas, que é a primeira, né, que é uma peça que vai discutir, a partir de uma ficção mesmo, essas questões que eu coloquei, sobre fome, sobre capitalismo, a partir da perspectiva de pessoas negras mesmo, né, no Brasil. E agora, e você já está com a segunda parte agora. E aí a segunda parte, que eu comecei a escrever ali no final de 2018, e da mesma forma como Fala das Profundezas, foi esse trabalho de coloca na gaveta, tira da gaveta, vai entendendo o que quer, e essa peça agora que eu vou lançar, que chama Nossa Conquista, ela foi um grande desafio artístico, assim, da minha vida, eu diria. Eu terminei de escrever essa peça em meio sobretudo durante o ano de 2022, em que eu estava montando Fala das Profundezas, e eu tive um processo de muitas reviravoltas, né? Esse texto ele começou com uma ideia de ser uma continuação exata de Fala das Profundezas, né? Isso que eu ia te perguntar, ela segue a linha? Não, na verdade, a minha ideia inicial seria essa, Sérgio, mas aí durante o processo de criação, eu percebi que eu não estava mais interessado em seguir uma linha certa da onde tinha acabado a primeira história para ir para uma segunda. Eu comecei a me interessar, na verdade, por uma não linearidade dessa trilogia, ou seja, quando a gente lê Nossa Conquista, eu ainda estou na dúvida se essa história de Nossa Conquista ela acontece antes ou depois de Fala das Profundezas, né? Então, eu costumo dizer que essa trilogia, em vez de ela ser linear, eu acho que ela é circular ou uma espiral, alguma coisa do tipo. Show de bola. Ela não acontece de uma forma linear, de fato. E aí, mas essas questões que estão colocadas em Fala das Profundezas, de alguma forma, elas continuam colocadas, né? Em Nossa Conquista, só que também com outros contornos e outros temas que também foram me atravessando no meio do caminho, assim, né? Então é uma história que eu penso, né, que está discutindo questões como fronteiras, como essa crise imigratória no mundo, mas essa emergência climática, e também, de novo, né, a partir também das perspectivas raciais no Brasil, pelos saberes dos povos negros do Brasil, e também numa discussão de como que nós chegamos nessas emergências, né, por conta também
do colonialismo e do Tá. neoliberalismo. Assim. Então, são esses meus interesses para criar uma história. Né? Então, eu costumo dizer que meu interesse na dramaturgia, mais do que tudo, é contar história. Então, a nossa conquista, tal como Fala das Profundezas, o meu interesse maior, acima de tudo, é criar uma história, criar uma ficção a partir dessas temáticas. Então, realmente convidar o público, convidar a leitor, o leitor, para embarcar nessa imaginação, nessa história, e criar um diálogo ali de uma forma intimista. Né? E aí, nossa conquista, eu busquei também radicalizar essa forma dramaturgia, na verdade. Né? Então, já tendo passado por outras experiências, né, desde o lançamento de Fala das Profundezas, eu também me interessei, já que eu estou lançando o livro de Nossa Conquista antes da montagem, né, da peça, não sei quando que essa peça vai ser montada, e a gente costuma entender a dramaturgia como um texto que vai virar teatro, né, que vai para o palco. Muitas vezes, quando a gente lê dramaturgia, tanto as clássicas como as modernas, como até as contemporâneas, a gente já vê no texto muitas indicações de como que vai se dar um palco, etc. E o meu desafio que eu coloquei foi como que eu escrevo essa história sem conduzir o público para o palco do teatro. Eu quero que o público conduz essa história a partir da sua imaginação, só que o palco é uma outra coisa, é um outro problema para a direção, que no caso sou eu mesmo. Você se criou um problema gostoso, vai. Problema gostoso. Então, essa dramaturgia, na verdade, para mim, ela instaura uma disputa da dramaturgia no campo da literatura, de entender que a dramaturgia também é literatura e que esse material, o livro de dramaturgia, ele vale por si só. Então, o livro que tem essa dramaturgia é a experiência que eu quero ter com o leitor, entendendo o que é teatro, entendendo o que é dramaturgia, mas entendendo o que é o livro da peça. A montagem é uma outra história, e a gente sabe, quando a gente vai para a sala de ensaio, algumas coisas podem mudar mesmo em relação ao texto, que é normal, né? Mas então eu tentei distanciar o texto para indicações, né, indicativos de como que vai acontecer a peça no palco, e trazer muito, de uma forma radical, essa história por aqui e agora, para o livro, né, para a dramaturgia enquanto literatura mesmo. Então e isso é muito difícil de fazer para a gente que escreve teatro. Sim, imagino. Você não colocar uma rubrica, não poder ter uma voz do autor que vai dizer, olha, agora vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é um pouco complicado. Então eu tentei seguir um fluxo mesmo de imaginação, até inspirado também muito fortemente por outros materiais mesmo, né? Eu posso citar aqui um livro que me inspirou muito, que foi A Queda do Céu, do Davi Kompenauer. Um livro fantástico, que conta as experiências, né, do Davi Kompenauer, que é um homem indígena, né, liderança indígena do povo Yanomami, em que ele tem uma forma de escrita e de imaginação que é uma outra coisa que nós não estamos acostumados, embora nós mesmo nós sendo brasileiros, né, nós não estamos acostumados com uma fabulação indígena dessa forma. Então foi uma inspiração para mim, uma das referências importantes nesse meu processo de escrita. Então meu interesse com Nossa Conquista, de fato, é esse: contar uma história e ativar a imaginação das pessoas. O que é legal é que, ou seja, quem for ouvir e quem ler o Nossa Conquista vai ver uma obra completa. Mas quem tiver visto o primeiro, o Fala das Profundezas, vai sentir uma continuidade. Ou seja, você tem tanto uma obra completa em si, como, mas, poxa vida, quem tiver visto o Fala das Profundezas vai ver uma continuidade, sabe? Opa, tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra. Isso é muito interessante. Isso é muito e elas conseguem ser complementares, mas também independentes, né? Então, quem nunca ouviu falar de Fala das Profundezas, está conhecendo só a Nossa Conquista, não tem problema nenhum.
E é legal porque as pessoas vão começar a ir atrás de uma coisa, assim, né? Exato, Vão exato. começar a ir atrás. Eu que adoro trilogias ficcionais de Eu filmes, também gosto, eu também gosto, eu também eu gosto. fico brincando, e isso é muito uma influência que a gente tem de Star Wars, né? De tantas trilogias, de É. tantos filmes, sequências de filmes, assim. Eu sou muito formado por essas coisas, então acho que quando eu decidi fazer uma trilogia, com certeza eu estava Ah, show de bola. inspirado, né, nessas coisas, nessas sagas, né, dos mangás que eu gosto muito, né, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z. Aí. Então eu sou muito inspirado por essas coisas, então acho que O que é tem um uma pouco fala disso, legal? assim. O que é uma fala legal, Gabriel? Porque é o seguinte: toda vez que a gente fala assim, poxa vida, mas você está querendo aqui valorizar a identidade de uma raça, você está querendo valorizar um povo, mas você está falando de coisas estrangeiras. Qual o problema? Sabe, gente, quando você. Sabe, justamente o valorizar a produção cultural, valorizar a inteligência, valorizar as bases, é não renegar nada. Porque a partir do momento que você joga preconceito sobre alguma coisa, você está abrindo uma porta para receber preconceito. Então, quer dizer, Sim. você gosta? Gosto. Você pode. Você não, sabe, eu não gosto de mangá. Show de bola. Você não precisa gostar, respeita. Eu acho Ah, que, sabe, o que eu acho que a gente está. O que falta para nós, seres humanos, aprendermos é que a gente não é obrigado a gostar de nada, mas nós temos que respeitar tudo. A hora que a gente começar a entender isso, e isso se dá através de educação, isso se dá através de ir assistir manifestações culturais. E você pode não gostar, falou, fui lá ouvir o Gabriel, a peça dela, tá, não me falou nada, não gostei. Show de bola, você não precisa gostar agora, cara. Vai lá e respeita o que ele está falando. Pô, legal, olha o trabalho dele, olha o que aconteceu. Indica, poxa, tem um amigo meu que com certeza vai gostar. Sabe? A hora que a gente formar esse círculo, formar essa corrente, a gente vai começar a quebrar certas barreiras que ainda, infelizmente, existem. eu concordo muito. Essa experiência da troca, né, Sérgio? Essa Fantástico. troca a partir da cultura da educação é importantíssimo para a gente, né? Conhecer, né? Conhecer outras manifestações, assim. Eu tenho as minhas antenas assim muito ligadas para várias Isso coisas que estão aí. É acontecendo. isso que precisa, Então, é isso que embora eu precisa. tenha muito interesse, né, por estudar, né, a cultura negra, a história do povo negro no Brasil, também do povo indígena, isso não quer dizer que eu estou Uhum. negando todas as outras coisas que existem no mundo, assim, né? Então, É por aí mesmo. eu Porque gosto se de você muitas for ver, outras coisas além disso. se você for ver no final das contas, gente, tudo tem influência de tudo. Sabe? Sim. Tudo. Você vai ver, mas o que Star Wars tem a ver com cultura negra do interior do Maranhão? Talvez assim, de bate-pronto pode não ter nada, mas se você for analisar alguma coisinha, você vai ver que tem, porque, cara, porque, ó, somos todos criados da mesma centelha, viu, cara? Então, no fundo, a gente está unido. Gabriel, eu queria que você repetisse, por favor, os contatos do teu núcleo, os teus contatos, como que as pessoas te encontram nas redes sociais, como que elas vão atrás, tanto da montagem do Fora das Profundezas, como agora do Nossa Conquista. O Nossa Conquista vai ser lançado no dia 8 de fevereiro, no Sesc São Caetano, na região do Grande ABC. Eu sou de São Caetano, né? Então eu Legal. moro em São Paulo atualmente, mas volto para o meu território de origem, tenho meus familiares para poder lançar esse livro por lá. Legal. Também importante voltar, né, para nossa base, falar com os nossos. Então, dia 8 de fevereiro, todo mundo convidado para estar lá no lançamento do livro, a partir das 7h30, das 19h30. E aí, esse livro vai ser lançado pela editora Entremares. Então, nas redes sociais, @Entremares, você acha essa editora e acha também todas as informações para você poder comprar o livro, que vai ser Legal. vendido também a preço popular. Então, é super tranquilo de adquirir e fazer com que chegue até você. E também pelas redes sociais do Núcleo Negro de Pesquisa e Criação, como eu falei antes, que é @nnpc.sp, tanto no Instagram como também no Facebook. E aí, nas redes sociais, você encontra todos os nossos trabalhos, né, de uma forma Legal. muito, muito fácil. Então, as informações do livro Nossa Conquista, como que faz para adquirir, os registros desse lançamento que vai acontecer, e também as informações sobre Falar das Profundezas, como que adquire o livro, e também as informações
dessa circulação que a gente vai fazer esse ano. Legal. E interagir, né, Gabriel? Interagir. Eu acho que as pessoas estão precisando interagir, estão precisando conhecer. Tira dúvidas, liga, sabe, conversa. Bom, eu queria conhecer mais o trabalho de vocês, como fazer parte, o que, sabe, o que precisa. Eu tenho uma ideia. Gente, a gente está precisando de contato, a gente está precisando interagir, sabe? A gente passou muito tempo isolado, a gente confundiu muito esse isolamento todo com um afastamento. A gente podia ter se isolado sem se afastar. Mas já que nos afastamos, agora está na hora da gente se unir novamente. Sim, e bora ir no teatro, bora ir nas exposições, bora ir no cinema, bora fazer da nossa presença, né, um ato político importante de encontro. Maravilha. Já que agora a gente pode, né? Já que agora a gente pode, temos que valorizar. Gabriel, você está convidado, Sérgio. Está convidado. Opa, com certeza. Se der, dia 8 eu estou lá. Estão convidados a fazer um livro chegar até você também, do Nossa Conquista. Maravilha, maravilha. E é isso. Gabriel, queria te agradecer demais. Por favor, tenha aqui o nosso programa, o Café Cultural, como uma porta, quando você quiser divulgar algum trabalho, quando tiver alguma ideia, quando quiser bater papo, por favor, só entrar em contato, a gente abre câmera, abre microfone para ti. A hora que você tiver ideias nessa cabeça aí, pelo que eu vi, ideias não faltam. Isso é muito bom. Legal. Muito obrigado, viu, Gabriel? Parabéns pelo trabalho, obrigado por essas tuas ideias e que você continue sendo esse artista supimpa que você é. Obrigado, Sérgio. Obrigado a toda a equipe. Obrigado pela recepção maravilhosa. Bom dia, boa tarde a todos que estão nos escutando e até a próxima. Até isso aí. Você que seguiu a gente, semana que vem tem mais um bate-papo, tenho certeza, tão agradável, tão gostoso como esse. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, gente.